Fala galera do Graça aqui Educa, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos que me veem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo, da onde você está assistindo, mas seja muito bem-vindo nessa aula super importante. Eu sei que se você clicou nesse link para assistir essa aula, eu tenho certeza que você vai ser edificado, porque eu com carinho preparei para que vocês pudessem ter uma preocupação maior e uma atividade mais intencional na hora de preparar uma aula, uma pregação, uma ministração. Então, se você é um educador cristão, um professor da escola bíblica, se você é um líder de pequeno grupo, se você é alguém que leva a palavra de Deus de alguma forma ensinando, educando as pessoas, é com você que eu quero falar, e eu quero falar hoje sobre preparação. É o antes, tudo que acontece antes aqui para que a gente possa seguir em frente, beleza? Antes de mais nada, um recado super importante. Clica aqui e já curte este vídeo, deixa um comentário aqui falando de uma ideia de um vídeo que você quer ver, alguma aula que eu possa dar aqui para você de prática, para que cada vez você, educador cristão, se torne melhor na sua atividade de ensinar as escrituras, seja com didática, seja com técnica, seja com uso de ferramentas e tecnologia. O que você está sentindo de necessidade, comenta aqui embaixo, porque a gente vai fazer uma avaliação para preparar um conteúdo especial para você. E não esquece, tá? Pega o link, clica na setinha para compartilhar e mandar isso lá no grupo da igreja, no grupo do bairro, no grupo da empresa, do futebol. Na onde você sabe que existe algum professor de escola bíblica, alguém que ministra, que prega, que faz alguma coisa, envie esse link para eles, para que eles possam aprender mais, beleza? Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso conteúdo. Eu quero começar falando com vocês sobre preparação para a ministração, para a aula, para a pregação. Então, o título você já viu aqui é Como se preparar espiritualmente para ministrar uma aula. Eu vou compartilhar a minha tela aqui junto com vocês e vem comigo aqui, vamos lá. Beleza. Como se preparar espiritualmente para ministrar uma aula ou uma pregação. E aqui pode vir o que é óbvio, que eu aprendi toda a minha vida, que o óbvio precisa ser dito. E na sua cabeça ou na sua experiência você já deve estar pensando, Hugo, eu preciso orar. Sim, eu preciso ler a Bíblia. Sim, mas eu quero construir aqui um ensino junto com você. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é para a gente refletir sobre o porquê. O porquê nós precisamos nos preparar espiritualmente. Por que nós precisamos pensar nisso? Então, eu quero colocar primeiro essa pergunta aqui no nosso por que se preparar? E aí eu não sei se você já parou para pensar nisso, do porquê se preparar, mas como eu disse anteriormente, o óbvio precisa ser dito e eu tenho pelo menos duas percepções aqui, sabe? Do porquê a gente precisa pensar em se preparar, por que a gente precisa dedicar tempo para se preparar, por que se preparar, por que eu já não vou e faço acontecer, né? Primeiro, porque eu não estou fazendo qualquer coisa. Eu não estou fazendo qualquer atividade. Eu estou fazendo uma atividade que ela mexe com o mundo espiritual e ela transforma a realidade natural que a gente vive. Então, esse primeiro porém aqui, a resposta do porquê eu preciso me preparar é que não é qualquer atividade que eu estou fazendo. Não é uma atividade qualquer. Porque não... Opa, deixa eu colocar aqui. Não é uma atividade qualquer. Acho que essa seria a melhor resposta aqui. Porque não é uma atividade qualquer. Quando eu estou indo dar uma aula, quando eu estou indo pregar, quando eu estou indo ensinar as escrituras para alguém, convenhamos que não é uma atividade qualquer, gente. Não é. A gente precisa se preparar. Então, não é como um simples lavar o carro, lavar a louça, um simples fazer um relatório. O que eu vou fazer
vai tocar a eternidade das pessoas. Vai mudar a vida dela. Se ela ouvir, se ela entender de forma clara aquilo que eu estou ensinando, aquilo tem o poder de transformar a vida dela no presente para a eternidade. Entendeu? Então, isso aqui é muito importante. E uma outra coisa super importante que eu fiz questão de adicionar é porque eu não faço sozinho. Porque não é uma atividade que depende só de mim. Eu não faço isso aqui sozinho. Isso aqui é uma atividade que depende de mim e de Deus. Depende de mim para fazer? Sim, Deus ele me escolheu para fazer. Ele quer que eu faça. Ele quer que eu me envolva. Então, sim, depende de mim também essa atividade. Então, assim, a própria Escritura diz, sem mim nada podeis fazer. Então, é mais uma dependência nossa dele do que dele para nós. E Deus ele tem o propósito de transformar e mudar a vida das pessoas. Então, por meio de nós, através da sua graça, por meio de nós, a gente acaba dando esse acesso, tocando a vida das pessoas, levando a mensagem para elas, levando o ensino para elas. Então, aqui, por que eu devo me preparar? Então, antes da gente entrar no como, vamos entender a razão, vamos entender o propósito, a motivação disso. Então, do porquê? Porque que eu não faço sozinho. Eu tenho que me preparar porque tem alguém que vai fazer junto comigo. Então eu tenho que sentar com essa pessoa antes, fazer uma reunião com ela, entender quais são as motivações, as intenções dela, para que eu consiga executar de forma plena. Então eu não faço sozinho. O outro porquê? Porque vai tocar a vida das pessoas do presente para a eternidade. E outro porquê é porque eu não estou fazendo qualquer coisa. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E neste caso a vontade de Deus é ensinar. Então, isso mexe no mundo espiritual e no mundo natural. Beleza? Então, essa seria uma resposta. E aí vem outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês, que é preparação espiritual. Beleza, eu entendi o porquê. Agora vamos para o como se preparar? Calma, vamos entender o quê. Eu gosto sempre de explorar isso, né? A atividade que a gente faz, ela não pode ser simplesmente automática. Nós precisamos refletir sobre aquilo que a gente faz e nós precisamos trazer esse ponto assim do porquê, o que eu faço, por que eu faço, como eu faço. É uma tríplice que eu sempre desenvolvo para melhorar e entender aquilo que eu estou fazendo, sabe? Então, vamos lá, eu quero trazer o que é a preparação espiritual aqui junto com vocês, tá? Aí, quero fazer uma ilustração aqui com vocês sobre a vida de um atleta. E eu já vou puxar aqui pra gente. Quando um atleta, um exemplo aqui, maratonista, ele vai correr uma maratona, ele se prepara, entendeu? Ele tem todo dia treino. E aí, se você parar para perguntar como é a preparação dele, ele vai te contar. Não sei se você já viu esses documentários ou se você já viu alguma notícia de um cara acabou de ser campeão e aí alguém vai lá fazer uma entrevista de 5, 10, 15 minutos com ele, de 1 hora, e aí pergunta, cara, como você chegou lá, ou como você cumpriu seu objetivo, esse era o seu objetivo, você alcançou, como foi a jornada daqui até lá. E aí é muito comum, e se você é um professor, um educador cristão, atleta, você vai entender o que eu estou falando, e quem não é, vai entender também, porque é muito didático isso. É o seguinte, é muito comum eles falarem assim, eu tenho tanto tempo de corrida por dia, eu tenho tanto tempo, tenho 2 horas de sono, 2 horas é muito pouco, eu tenho 8 horas de sono, eu sempre deito tal horário e eu acordo tal horário. A minha alimentação, eu faço assim, eu faço assado, eu faço assado. Aí ele fala, eu pratico uma outra atividade intelectual todas as vezes 3 horas da tarde durante 40 minutos. Eu passo um tempo tentando me concentrar numa atividade que é complementar à minha corrida. Então, um exemplo, um alongamento. Eu passo todos os dias
40 minutos. Então você vê assim, o cara ele descreveu o tempo de sono, a alimentação dele durante o dia, antes do treino, depois do treino, atividades complementares que ele faz para garantir a corrida dele, como alongamento, como meditação e tantas outras coisas. E aí, por que eu estou falando isso? Porque para o atleta, quando você fala de preparação, tudo é preparação. Ele tem um único objetivo a ser alcançado e ele está se preparando. Então, dormir é preparação, comer é preparação, meditar é preparação, se alongar é preparação e o correr também é preparação. Então, eu estou contando isso porque às vezes a gente acha que para eu ministrar uma aula, preparar, eu só preciso parar, ler a Bíblia ali e pensar um pouquinho. Não. Falando de mundo espiritual, não existe atividades espirituais e não espirituais. O ler a Bíblia é uma atividade espiritual. O ler o jornal não é uma atividade espiritual. A oração é uma atividade espiritual. O fazer uma pesquisa sobre o tema que eu vou ministrar na internet ou lendo algum outro livro não é uma atividade espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa desconstruir algumas coisas que estão na nossa cabeça para a gente começar a construir outras coisas que são mais profundas. Então, quando eu falo assim, o que é a preparação espiritual para ministrar uma aula? É tudo que a gente faz. Tudo tem que estar correlacionado. Se esse é o meu objetivo, se eu fui chamado, vocacionado para lecionar, para ensinar, isso é preparação espiritual. Então, o fato de eu estar lavando a louça, assistindo uma aula, uma pregação sobre o tema, ouvindo um e-book ali, um audiobook, eu pegar e eu deitar e dormir e acordar e ter uma boa noite de sono durante a minha semana para não me gerar estresse, ou um período antes, a própria aula e ministração que eu vou fazer, eu estou me preparando para que naquele momento eu cumpra com o objetivo. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que eu faça que não coopere a fim de que a mensagem chegue sem obstrução, sem ruído, para o ouvido do ouvinte, para o coração do ouvinte, eu estou prejudicando a semente, eu estou dificultando ela para ela chegar no fim dela. Eu estou jogando contra Deus. Essa que é a verdade. Porque todas as vezes quando eu não dedico o tempo necessário às atividades concernentes à minha preparação, eu estou jogando contra. Não faz nenhum sentido. Então, quando eu trago para vocês essa reflexão de tipo, cara, vamos pensar na vida do atleta e aí a gente segue para poder avançar aqui com o nosso tema. Quando eu penso na vida do atleta, eu também tenho que pensar na minha vida como professor. Então, as minhas rotinas durante a minha semana, ela vai ter que ir de encontro à minha próxima ministração, à minha próxima aula, ao meu próximo ensino. Então, assim, quando eu digo o que é preparação espiritual, todas as atividades, elas têm que cooperar para um único fim. O Hugo está falando, então, o fato de eu brincar com o meu filho à noite, quando eu chego do trabalho, é uma atividade espiritual? Sim, porque aquilo glorifica a Deus. Aquilo edifica você e edifica o seu filho. Tem a ver com a aula? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas outras atividades... O que eu quero desconstruir na sua cabeça é que não existe o espiritual e não o espiritual. A gente é um ser espiritual e a gente toca coisas naturais. Então, quando eu estou falando de preparação de aula, o fato de eu brincar com meu filho pode ser uma preparação porque eu estarei satisfeito e ele também, mas também pode ser que o tema que eu vou ministrar está já relacionado àquilo ali e aquele momento que eu estou jogando bola com ele que não parece nada espiritual, Deus ministra ao meu coração. Deus ministra ao seu coração. É isso que nós temos que perceber. É que, cara, se eu vou dedicar tempo para isso, então que seja tempo integral. Tempo integral. Beleza? Amém? Então vamos seguir aqui. Deixa eu trocar de tela também. E aí, beleza. Eu quero escrever aqui com vocês que a primeira lição, tudo é espiritual e tudo é preparação. Isso aqui tem que ficar nas nossas cabeças. Isso aqui tem que ficar nas nossas cabeças. Estou editando aqui para ficar bem bonito. Tá? Tudo é espiritual. O fato de eu treinar a minha oratória é espiritual. Eu ler a palavra de Deus é espiritual.
eu assistir um filme com um tema relacionado, ainda que seja coisa de Hollywood, ficção, mas aquilo vai trazer uma visão, uma percepção e o Espírito pode falar comigo, vai. É uma atividade espiritual que eu estou fazendo. É minha preparação. Então, eu estou me preparando para ministrar uma aula e eu tenho o entendimento que tudo que eu estou fazendo é em função de cumprir com o meu objetivo. Então, toda essa preparação minha, ela é sim espiritual. Entendeu? Eu não posso entender as coisas de forma seletiva. Tudo tem que cooperar para aquilo que eu vou alcançar. Beleza? Então, vou até que colocar aqui qualquer atividade isso aqui é tão poderoso, deixa eu trazer para cá, porque assim, quando a gente olha para as escrituras, Jesus ele contava histórias, parábolas, e ele usava coisas naturais, da vida do camponês, do agricultor, entendeu? Do senhor com seus cooperadores. Ele contava histórias nossas do dia a dia, comunicando realidades espirituais. Então isso precisa entrar na nossa cabeça. Deixa eu colocar um aqui, que eu não coloquei. Aí beleza. Uma vez eu colocando aqui então que todo o tempo que eu tenho, todas as atividades que eu faço é com foco na minha preparação, eu quero agora trazer a praticidade disso. E aqui eu separei em três tópicos, né? O primeiro deles, a gente vai falar sim sobre a oração, a gente vai falar sobre jejum, a gente vai falar sim sobre leitura e pesquisa e a gente vai falar sobre os erros comuns na preparação. Então a gente tem mais 4 tópicos aqui. Não serei longo, mas serei profundo. Ok? Estão comigo aí? Então vamos lá. Como orar? Então eu já entendi o porquê, eu já entendi o que é, e agora vamos para o como. Como... Vou colocar aqui. E aí no me preparar, eu coloco. Como orar pela ministração? Vamos aqui agora para essa parte, no como preparar, então tópico 1, tópico 2, tópico 3, e aí a gente vem para o outro. Então, como que eu oro pela minha ministração? Ou pelo que eu oro pela minha ministração? A gente precisa ter algumas sensibilidades aqui nesse ponto. Porque é natural nós que estamos lecionando, ensinando, trabalhando na obra, temos o grande risco de querer todo mundo, deixa eu trazer isso aqui, eu quero falar. Luke, veja aqui, vem comigo. Todo mundo que trabalha em qualquer lugar, a gente é tendenciado a buscar alta performance. Então, no seu trabalho, você precisa trazer resultado. Ponto. Mais nada. Quando a gente está falando de reino de Deus, aqui que pega o nosso coração. Porque a gente é testado a todo momento. Porque eu falo, vou dar minha aula que seja a melhor aula possível. Porque eu quero impactar a vida dos alunos, eu quero que eles amem mais a Deus. Ok. Mas eu preciso sim fazer uma análise do meu coração e sondar ele no sentido de tipo, cara, não é só performance por performance. Então eu tenho que tomar este cuidado e eu preciso me colocar nas minhas orações a fim de que eu não venha me prejudicar. Como? Se eu pensar só em performance, eu
ou não oro, ou eu oro de uma forma muito simplista, e aí o que acontece? Chega lá, eu vou querer fazer a coisa com a força do meu braço, e não com a dependência de Deus. É automático, gente. Não, isso aqui é automático, não é história da carochinha. Então, assim, o que eu quero colocar aqui nesse ponto com vocês é o seguinte, é que nós precisamos orar, tanto por nós mesmos, quanto pela vida dos ouvintes. Então, eu vou colocar aqui, ó, orar por nós mesmos. Dependência e temor. Isso aqui é fundamental. Orar pelos ouvintes. Tá? A gente tem que orar por nós mesmos. Senhor, nos usa, nos direciona, nos capacita, nos ajude a gente na preparação, a gente ter foco, a gente não ter ansiedade. Nos ajuda a gente entender de forma clara e não entrar na confusão dos nossos próprios pensamentos. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, é muito fácil a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo e perder o foco muito rápido. Então, a gente tem que orar por nós, pedir dependência, pedir temor. Você pode ser o melhor pregador, o melhor professor que existe. Sempre tenha temor no seu coração, sempre ore por depender de Deus. Falar, por mais experiências que eu já tenha vivido, por mais vezes que o Senhor tenha me usado, agora é mais uma vez que eu só sou um vaso vazio, tenho nada, eu preciso que o Senhor me encha para que eu possa derramar na vida de outras pessoas. A gente tem que ter essa humildade diante de Deus. Sempre ore por você antes, não uma vez, não só 5 minutos antes de ministrar. Ore a semana inteira, na preparação. Ore pelos ouvintes. Aqui, meus amados amigos, eu quero pedir para que vocês orem pelos ouvintes. Mais do que eles venham no final do culto, mais do que querer. A gente quer que eles sejam tocados e é legal ouvir o feedback depois, mas não se preocupe com isso. Se preocupe apenas com que isso gere fruto na vida dele. Que isso gere vida na vida deles. Isso gere cada vez mais. Então, olhe pelos ouvintes no seguinte fator. Vou colocar aqui 2 pontos. Orar contra e orar a favor. Primeiro ponto que a gente deve orar é o seguinte. Distrações e opressões. Na nossa preparação, antes de chegar lá, na nossa preparação, a gente já tem que começar a orar. Senhor, enquanto eu estiver ministrando, tire toda a distração. Enquanto eu estiver me preparando, alivia a opressão, porque pode vir um monte de opressão, forças de Satanás na vida das pessoas que vai participar do culto, da célula, da aula, que elas vão fazer o quê? Elas vão, não vai dar para ir no domingo, não vai dar para ir na quinta-feira, eu não vou conseguir, acontecer alguma coisa. Elas precisam persistir nesse objetivo de ir à aula, receber o ensino, de ir à célula, ao culto, a qualquer lugar que seja, mas que ela receba aquela semente para o coração dela. Então, isso aqui a gente precisa ter isso nas nossas orações como pauta. Na hora da preparação é pauta da nossa preparação. Orar contra distrações, para que ela tenha foco na mente, no coração, no espírito dela para ouvir, para que ela não seja tomada pelas expressões. Eu estou falando isso porque a gente vê Jesus falando a parábola do semeador. Que o semeador ele semeou a semente e coisas roubaram, tiraram a semente dali, sufocaram a semente, entendeu? Fizeram ela morrer. Então, assim, antes já se prepare no sentido de não é só por mim, mas é por eles. Prepara a terra, o terreno. E quando eu falo para a gente orar a favor, a gente tem que orar amando os ouvintes,
orar para que eles amem a palavra e orar para que eles gerem frutos. Então, deixa eu puxar aqui para cima para você ver. Então, quando a gente estiver orando pelos ouvintes, a gente já sabe do que contra a gente vai orar e do que a favor. A gente vai orar amando eles. Eu não sei quem vai estar lá, mas eu já quero amar eles. Eu já quero entregar o meu coração para eles, a minha vida para eles, em serviço deles, para que eles sejam tocados pelo Senhor. Isso chega a me dar até uma emoção aqui, sabe? A gente tem que orar nesse sentido, amando os ouvintes sem saber quem eles são. Foi assim que o nosso Jesus fez com a gente. Nos amou. Nos amou. Antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente se conhecer. A gente tem que orar pelos ouvintes para que eles amem a palavra de Deus. Para que eles amem a palavra de Deus. Que eles tenham paixão por não só estar naquele momento recebendo, mas que eles peguem a palavra de Deus e que eles cultivem a palavra de Deus. Eu quero que você ore pelos ouvintes no sentido de gerar frutos. Para que eles gerem, Senhor, eu quero que eles gerem frutos. Que todos possam ouvir, que eles possam sair de lá, o teu Espírito possa ajudar eles a colocar em prática na vida no trabalho, na vida na família, na vida escolar, não importa qual seja o público. Ame eles, ore por eles, ore para que eles gerem fruto, ore para que eles não sejam tomados pela pressão de Satanás. Beleza? Esse aqui é a parte da oração. O outro tópico que eu quero trazer aqui para vocês é o jejum. Como ferramenta de sensibilidade. Aqui, quando a gente jejua, os nossos únicos objetivos é enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. E isso, na preparação para a nossa aula, vai nos colocar numa condição de conexão muito mais forte, muito mais próxima, muito mais intrínseca com o nosso Senhor. E a gente vai ter uma sensibilidade muito mais aflorada, de alto nível. Por quê? Eu estou fazendo morrer a minha carne. Então, eu peço que, quando a gente estiver se preparando, a gente vai orar por nós, pelos ouvintes, a gente vai jejuar. E faça jejum como nunca fez. Faça jejum como nunca fez. Hugo, do que você está falando? Estou falando, se você é habituado a fazer jejum pela manhã até o horário do almoço, muda isso. Fala, Jesus, eu quero entregar, eu quero servir demais lá, mas antes eu quero ir profundo no Senhor aqui. Vai até 3 horas da tarde. Faz o jejum, em vez de terminar na hora do almoço, vai até 3 horas da tarde, vai até 6 horas da tarde. Entendeu? Faz um jejum diferente. Procure alcançar algo que você nunca alcançou. E aí Deus vai enxergar essa fome, essa motivação em você e vai te revelar, vai te trazer instruções que você não tinha antes, que antes era silenciado pela nossa própria natureza carnal. Eu tenho percebido que todas as vezes quando eu estou jejuando e estou complementando isso com oração em línguas, e estou colocando adoração, e eu estou lendo a palavra, me enchendo de Deus e do conhecimento da palavra dele, do caráter dele, quando eu me coloco em atividade para poder fazer uma preparação de aula, parece que eu estou mais esticado, parece que eu estou bem mais profundo, sou uma versão 2.0, 2.2, 2.3. Por quê? Eu sempre uso o jejum, eu sempre busco usar o jejum como essa ferramenta de aumentar a minha sensibilidade para eu escutar os céus. Eu quero silenciar o meu ser para eu conseguir ouvir mais os céus. O jejum, ele é a ferramenta que ele vai nos capacitar, nos potencializar para que a gente consiga ouvir de forma mais profunda a palavra de Deus.
para a gente ter uma revelação que a gente não teve antes. Não estou falando para você sair daqui e procurar revelações, começar a jejuar para procurar revelações que ninguém nunca teve. Não, não. Você vai entender que a sua preparação, ela vai de conexão com alguém que está precisando lá. E aí você está orando e jejuando para se preparar, para se encher de Deus, para ministrar a aula, para ministrar. E aí uma coisa que você vai ter durante a preparação ou lá na hora é resultado do jejum que você fez antes. E aí você vai ter uma resposta para uma pergunta, você vai ter um insight, um ensinamento, uma palavra profética, você vai ter um direcionamento para orientar aquela pessoa que não veio de você. Veio da parte de Deus, que a gente não está fazendo isso sozinho, mas veio porque a gente procurou fazer como a gente nunca fez antes. Parece que vai ser a última vez, então eu vou fazer com excelência. Mas eu sei que vai ter de semana que vem de novo, mas faça essa como se fosse a última vez e faça cada vez mais profundo, cada vez mais forte, cada vez mais intencional. E aqui, se você quiser ter uma aula sobre jejum, comenta aqui embaixo. Eu quero aprender sobre jejum. E aí a gente vai preparar, vamos fazer uma avaliação para preparar esse conteúdo. Eu não vou entrar no detalhe de como fazer o jejum aqui, só como uma orientação de que é necessário a gente fazer na preparação. Opa! E aí a gente segue em frente. Aqui, em leitura e pesquisa, antes de mais nada, quero falar com vocês o seguinte. Não é só lendo a Bíblia que a gente cresce o nosso repertório cognitivo para ministrar uma aula. A gente precisa ir mais fundo. Dependendo de qual for a disciplina que você vai fazer, você vai precisar ler outras literaturas, inclusive literaturas de gente que não é cristã. Então, por exemplo, eu vou ministrar uma aula sobre missões transculturais, com ênfase no Oriente Médio. Qual é a leitura que você me indica, Hugo? A Bíblia, obviamente, livros de escatologia, obviamente, livros de missiologia transcultural, obviamente, e eu vou te indicar uma leitura sobre o islamismo. E você não vai ver nenhum escritor cristão escrevendo um livro sobre como é o islamismo. Você pode até achar, mas não vai ser comum, entendeu? Não vai ser comum. Vai ser talvez um missionário que está lá e escreveu sobre isso. Mas nenhum pastor, membro, não é uma coisa comum que a gente vai ver na prateleira. Mas eu vou te indicar para você fazer esse tipo de leitura, por quê? Para aumentar o seu repertório cognitivo. A oração, o jejum e a leitura, ela não tem, as pesquisas, ela não tem que vir só das escrituras. Eu vou ler o livro de Gênesis, aqui, o livro de Juízes, para saber sobre esse tema. Não, lê Juízes, lê a carta de Paulo a Timóteo, lê outra coisa que se concatena, faça pesquisa, use aplicativos. Hoje em dia tem muitas ferramentas que você compra, as melhores sempre são compradas, que ela vai te trazer mapa, ela vai te trazer palavras do original do grego e do hebraico. Então tem esse estilo de pesquisa também que dá para a gente fazer. Então, isso aqui da preparação, então como se preparar espiritualmente, é eu fazendo a leitura do jornal. O jornal, eu vou ler o jornal para entender como esse mundo pensa sobre a política atual. Como esse mundo está se relatando. E o meu fato de ler a leitura, eu estou não fazendo um período devocional, eu estou tendo uma vida devocional. É isso que tem que ser construído na nossa cabeça. Então, eu estou leitura e pesquisa para nossa aula. E eu quero deixar como exemplo aqui que a ação de muito do que a gente lê capítulo 9. Quando a gente fala do livro de Daniel no capítulo 9, a gente vai ver que o profeta neste capítulo, ele está lendo as escrituras, o livro de Jeremias. E Hugo, beleza, o livro de Jeremias.
Então você vê assim, a preparação espiritual dele. Ele fez uma oração, ele teve revelações escatológicas ali. Então Daniel ele já tinha uma vida devocional. E ele lendo as escrituras, ele viu a oportunidade dele se colocar na brecha e orar em favor daquilo que ele leu. Ele falou, nossa, o profeta está falando de um período, e eu acho que é esse período eu vou orar diante de Deus. E aí então eu estou lendo o jornal, eu estou lendo a notícia, eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou lendo um estudo, eu estou aprendendo com outro professor que fala ao contrário do que eu penso, que eu quero aprender com ele. Tudo isso são atividades espirituais para eu preparar o meu conteúdo para a minha aula, para a minha ministração. Fazer pesquisas de como funciona o cotidiano, a metodologia, a antropologia do homem e etc e tal. Eu pego o meu tema e eu correlaciono com temas similares para eu poder fazer pesquisa, para eu poder fazer leitura leitura de literaturas e não cristãs. Similares ao temas e não cristã. Isso tudo para aumentar o nosso repertório cognitivo. E aqui, como a gente já viu, ver documentários, filmes, séries sobre o tema para saber como as pessoas no mundo pensam sobre o meu tema. É literalmente isso, gente, que a gente necessita fazer. E aí, beleza. Quando a gente está falando de preparação espiritual, é isso que eu quero trazer para vocês. Por que se preparar? O que é a preparação em si? Como se preparar? Como orar pela ministração? O jejum como essa ferramenta de sensibilidade para me aproximar de Deus e ser mais DNA dele. E fazer leituras e pesquisas de diferentes autores e diferentes tipos de conteúdos complementares, pessoas cristãs e não cristãs. E aí agora eu quero trazer, de forma bem resumida, os erros comuns que... Peraí, deixa eu colocar aqui. Em vez de os erros, vou botar erros. Erros comuns na preparação espiritual. Isso aqui que sirva como ou lição ou uma vacina para você. Se falar, Hugo, eu não tenho problema em relação a isso, show de bola. Que você seja um testemunho. Mas se você tiver alguma dificuldade em relação a isso, está na hora de mudar. A gente precisa mudar e aqui eu quero trazer alguns erros comuns na preparação. O primeiro deles é a gente às vezes comete o erro de deixar para última hora. Cara, quando a gente deixa a nossa preparação para a última hora, a gente está comprometendo muito a entrega, o ensino. A gente não pode cometer esse erro que é muito comum. A gente tem que se preparar antes, a gente tem que buscar ler antes, orar antes. Não só aqueles 1 hora antes, 5 minutos antes. Não dá. A gente precisa dedicar tempo. Lembra do atleta? O atleta, para ele ganhar uma prova, sei lá, de 1 hora, ele dedicou 1 ano, 6 meses. Entendeu? Então, assim, e isso a gente vê nas escrituras. O próprio João Batista passou a vida dele inteira sendo treinado, escondido, no deserto, para ele ter um curto período de execução. Jesus passou 30 anos da sua vida sendo preparado, buscando preparação e crescimento para pouco mais de 3 anos ali de ministério, de execução de tarefas. Então, assim, aqui é mais sobre a gente precisa nos organizar. Isso precisa ser uma prioridade para nós. Ah, eu não tenho tempo. Conversa fiada. Conversa fiada. Isso aqui é falta de prioridade. Entendeu? Então, assim, isso precisa ser uma prioridade nossa. E se é uma prioridade, a gente arruma tempo. Se a gente arruma tempo, a gente consegue fazer de forma organizada. Então, isso é um dos erros mais comuns, é deixar para a última hora. E lembre, qualquer um desses erros compromete a entrega da mensagem.
compromete a entrega da aula. Tá? Outro erro, não orar. Nem por si e nem pelos alunos. Vou botar ouvintes. Cara, isso aqui é um erro muito comum que acontece na preparação. Senhor, só fala comigo aqui para eu saber. Cara, não orou por si, não se colocou diante de Deus, não se colocou as pessoas que vão ouvir. É muito comum. A gente mostra que a gente não está preocupado, não tem temor e não está amando as pessoas. Simples assim. É um erro muito comum de acontecer e isso não pode ser natural para a gente. A gente tem que encarar de forma diferente. Tá? E aí um outro... essa lista pode ser gigante. Eu separei 3, que é exatamente para que a gente tenha foco nesses 3 e trabalhe em cima deles, que com certeza é o maior percentual. Então, 3 erros muito comuns na preparação espiritual. Deixa para a última hora, não ora por si, não ora pelos ouvintes e esse terceiro é um dos... Eu acho que não tem ordem de prioridade ou de qual é mais importante, qual é menos importante. Os 3 são perigosos demais. A gente tem que ter muito cuidado. Um está correlacionado com o outro. E um erro comum é a gente achar que precisa ter uma boa performance. Hugo, mas isso não vai em contradição no sentido de tipo, poxa, eu vou me dedicar para eu trazer um bom resultado, ou eu vou me dedicar a fim de que eu entregue o melhor, o excelente para Deus? A dedicação é necessária. A motivação, ela precisa ser questionada. A motivação precisa ser questionada. O fato de eu ter vários livros é para sondar o meu coração, ter vários livros, vários documentários, essa preparação que eu estou fazendo ou eu estou deixando de fazer, é com qual objetivo? A motivação tem que ser sondada, porque senão, um erro comum que eu posso cometer é, cara, eu preciso ir lá e eu preciso performar. Ué, bem, por que você precisa performar? Ah, porque as pessoas precisam ser impactadas. Não, você vai fazer com excelência, porque você tem um único objetivo, agradar o seu Senhor. Segundo objetivo, servir aos seus irmãos. Ponto. Você pode buscar excelência, você deve buscar excelência. Nunca ache que você precisa ter uma boa performance. Entende? Nós, como educadores, precisamos, vou até botar isso aqui na tela. Nós, como educadores, precisamos ter excelência no ensino e não buscar ter boa performance. Porque a excelência tem o objetivo de agradar a Deus e servir aos meus irmãos. A boa performance tem o objetivo de me destacar em cima deles. E isso a gente precisa, de fato, trocar demais no nosso coração. A gente precisa procurar sondar e eliminar isso. Beleza? Turma, este é o nossa aula de hoje sobre falar sobre como se preparar espiritualmente para ministrar uma aula, uma pregação. Eu quero agradecer demais e pedir para que você não saia daqui sem comentar, sem curtir e dar um feedback para a gente. A gente ama ensinar e estamos querendo ensinar mais. Se você ficou até o final, eu quero te dizer uma coisa. Se você é um educador cristão, segura, porque a gente tem preparado novidades muito interessantes. Ainda espero que a gente consiga lançar ainda esse mês de abril. E eu não posso falar muito, dar spoilers, eu só posso que você fique aqui comigo acompanhando as nossas redes sociais. Lá no Instagram, no LinkedIn, aqui no YouTube. Beleza? Tamo junto, obrigado. Deus abençoe a sua vida, que você esteja sempre capacitado e sempre preocupado em se preparar da forma correta para ministrar sua aula, seu ensino, sua pregação. Beleza? Forte abraço, Deus abençoe, até mais.